todos amam super-heróis, essa é a verdade. E Os Incríveis não é só um ícone desse gênero de filme, mas também das animações como um todo. Nele, acompanhamos um universo nos anos 60 onde super-heróis existem, e entre eles está o todo-poderoso Senhor Incrível, né? Considerado o melhor, o maior, a epítome dos super-heróis, né? O que tem os resgates mais épicos, o mais famoso, o que tem a maior glória, o dito o mais poderoso entre os supers. Mas depois de um acidente que desencadeia vários processos, acusações legais e tantos problemas, o governo proíbe os super-heróis de agirem, considerando eles criminosos, o que força o Beto Pera, né, a real identidade secreta do Senhor Incrível, junto da sua esposa, a Helena Pera, que no passado também era uma super-heroína famosa, a Mulher Elástica. Força os dois a se adaptarem a essa nova realidade, tendo que se esconder, né, para poder criar sua família em segurança. Mas tudo muda quando o Senhor Incrível recebe uma ligação curiosa, né, de uma pessoa misteriosa convidando ele para voltar aos seus dias de glória, como ele chama, que acaba atraindo ele para uma selva no meio do Pacífico, onde ele descobre algo que promete até acabar com o mundo. Só por esse plot já dá pra ver que o filme é bom, não é? Mas a forma com que esse plot se desenrola, esse roteiro vai narrando, contando a história, é surreal, surreal. Até hoje, mesmo você sabendo tudo o que vai acontecer, você se surpreende com cada cena, cada decisão, cada coisa que acontece, cada surpresa que a gente tem durante o filme, né? Tudo te surpreende como se fosse a primeira vez. Entre umas coisas mais curiosas que se trata esse filme, a gente tem uma lição a ser aprendida com o Beto principalmente, onde depois de passar tanto tempo sem poder atuar como um super-herói ali, ele quer a toda forma voltar a ser quem ele era, voltar a ser o Senhor Incrível, mesmo que isso custe ele a perder tudo que ele tem, custe perder a família, perder a admiração deles, perder a esposa, ou até mesmo, quem sabe, a sua própria vida, dependendo do que ele tá fazendo, né? É algo bem curioso, onde você só olha para quem você era e parcialmente também para o seu ego também ali, né? Sobre como você se sentia bem sendo um herói, sendo idolatrado, e você esquece de olhar para o agora, para o hoje, né? Do que você tem hoje, que você pode perder. No caso do Beto, a sua família, né? E do lado da família, a gente tem ali, né, a mulher elástica, que se adaptou bem a essa vida de viver sem ser super-heroína, né? A real, eu até sinto ali que ela não tem muita saudade desse tempo, né? Acho que o tempo realmente ela entendeu, foi legal quanto durou, mas bola pra frente, né? A Violeta, é claro, por ter nascido com poderes e não poder usar, ela se sente reprimida, excluída ali, né? E o que combina totalmente com o fato dela ser uma adolescente, né? Onde todo adolescente passa por isso, se sentir deslocado, perdido no mundo e ansioso para querer se encontrar de fato, descobrir qual é o seu lugar ali. E o Flecha, né? Que se pudesse usava os poderes a rodo aí, né? Ele é quem mais é empolgado, tanto que ele quer praticar esporte, quer praticar corrida, né? O que seria curioso, vendo que ele tem poder de super velocidade, não é? Mas ele jura de pé junto que não ia usar os poderes para trapacear, né? Vamos ver. E também o Zezé também, que aparentemente não tinha superpoderes. Até uma recente surpresa que a gente vai ter lá pro final do filme, né? Mostrando que na verdade esse bebezinho não tem nada, nada de normal. Ele é bem poderoso, não é? E sabe, os outros personagens que orbitam essa família, como por exemplo o Gelado também, que é o melhor amigo do Beto, e até parece ter sido um parceirão, né, do Beto nos tempos de super-herói, né? Faz muito bem aquele papel do amigo próximo da família, né? E também como a voz da razão pro Beto, né? Algumas vezes, né? Uma vez que ele só quer voltar a se sentir um super-herói, a atuar de novo, o Gelado acha que o que passou, passou, né? Também dá pra seguir em frente, dá pra aceitar isso, né? Claro, eu aposto que ele, assim como Helena, deve sentir falta de atuar como super-heróis, né? Mas o jeito é se adaptar. E uma coisa intrigante sobre os super-heróis é que a gente não sabe o que eles faziam na vida civil. Quer dizer, nos arquivos extras do filme, que ele mostra outros super-heróis, conta um pouquinho sobre cada um ali,
a gente descobre algumas profissões, o que eles faziam ali, né, quando não estavam atuando. Mas a Mulher Elástica, o Senhor Incrível e o Gelado, a gente não sabe o que eles faziam, né. Tanto que o Gelado a gente não sabe com o que ele trabalha, a Helena virou dona de casa e o Beto tá trabalhando numa empresa de seguros, né, mas parece que é algo que ele arrumou ali só para pagar as contas, né. Mas se eles tinham alguma profissão fora a vida de super-herói antes, é um completo mistério, né. E sabe, mencionando super-heróis, um tema que eu achei muito interessante abordarem nesse filme é a ingratidão das pessoas, onde eu até mencionei num vídeo recente meu que o que desencadeou toda essa situação que fez os super-heróis se esconderem foi o dia em que o Senhor Incrível salvou uma pessoa que não queria ser salva, né? Um cara que ia cometer suicídio, o Senhor Incrível salvou ele, acabou machucando ele ali de alguma forma, né, por ter impedido que ele caísse de um prédio, né. Mas esse cara, em vez de ficar agradecido, mesmo que tenha sobrevivido com algumas lesões, ele foi lá e meteu um processo no Senhor Incrível, né, por danos nos físicos, né, e também por ter ajudado quando ninguém pediu ajuda, né. O que é um tema que pode conversar muito com a nossa realidade, né. Provavelmente, se existissem super-heróis, eles iam estar sujeitos a passar esse tipo de coisa, né. A, por exemplo, salvar alguém que não pediu ajuda e tomar um processo depois, né. Como acontece com algumas profissões que a gente vê na vida real. Eu achei interessante os Incríveis abordarem isso, esse mau agradecimento, essa ingratidão que tem algumas pessoas, viu. Eu achei interessante no filme. E agora vamos falar dos melhores, né. O vilão, que é o Síndrome, simplesmente um dos melhores vilões de todos, né. Ele segue o estereótipo de alguém do passado do herói que volta agora para se vingar por algum motivo. No caso, o Bochecha, que a gente conhece, né, lá na infância, queria ajudar o Senhor Incrível de toda forma, né. E beleza que o Senhor Incrível era bem estúpido com ele, sempre falava não e era até rude em alguns momentos. Mas o Bochecha também passava do limite, chegando ao ponto de ficar entre o Senhor Incrível e o Bom Voyage, no meio ali de um impasse, né, que acaba também causando um outro acidente depois, né. Enfim, isso tudo faz o Bochecha depois crescer e se tornar um mega vilão, que é o Síndrome, né, que inventando tecnologias, né, mostrando que ele é um super gênio ali, ele cria vários aparelhos, aparatos, inclusive outro dos melhores vilões, que é o Omnidroid, que é um robô gigante, o típico robô gigante que os super-heróis têm que enfrentar, né. E eu confesso que ele é o meu personagem favorito, viu. Mesmo ele sendo um robô, eu acho muito interessante o conceito dele, pois em vez de ser humanoide, ele é uma bola gigante com tentáculos ali. Uma coisa meio polvo ali, né, algo bem interessante, né. E o Síndrome usou ele justamente para matar super-heróis, né, para acabar com vários super-heróis até conseguir chamar a atenção do Senhor Incrível, para se enfim se vingar do seu antigo ídolo que maltratou ele. Mas sabe, o Omnidroid eu sempre achei ele um robô, assim, um dos melhores vilões barra capangas que existem, viu. Inclusive, eu até só pensava no futuro, né, se eles fizessem uma sequência e pudesse trazer o Omnidroid de volta, como que seriam as lutas com ele, né, pois por ser um robô ágil ali com tentáculos, eu ficava imaginando ele se pendurando nos prédios, subindo, agindo como se fosse um polvo barra macaco, né, ficar subindo em cima dos prédios, se pendurando, né. Ele é um conceito bem interessante, que com certeza seria um robô que, se fosse trazido de volta, renderia boas lutas com os super-heróis. Enfim, viu? Esse filme é espetacular, eu adoro muito ele. Eu conheci ele pouquinho depois que ele lançou, né? E até hoje eu me lembro com muito carinho dele, viu? E um fato curioso é que se você conhece o Quarteto Fantástico, né, a família lá da Marvel, você vai notar várias similaridades aqui com os Incríveis, né? Pois um foi inspiração para o outro, né? Até os vilões ali têm uma certa semelhança, né? Como por exemplo o Escavador também que aparece no final do filme, né? Inspirado no vilão do Quarteto Fantástico. Mas enfim, esse filme não só trata de super-heróis, se trata também de família, sobre como a interação de uma família, até a família com poderes, tem suas tensões, tem seus momentos ali, né, de briga e tudo, mas no fim eles continuam unidos, eles continuam sendo incríveis.
Bem, essa foi a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. Aproveita e comenta aí. Você já conhecia Os Incríveis? Conheceu eles recentemente ou já pegou lá desde os anos 2000 quando lançou? Deixa aí pra mim nos comentários. Aproveita e indica outros filmes de super-heróis que você gostaria que eu trouxesse aqui. Eu me despeço de vocês. Muito obrigado a quem me assistiu até aqui e até mais.